Olá, boa noite. Então, vamos continuar falando ainda do tarô, né? Tô dando início a uma turma, na verdade 3 turmas que seguem comigo e recheadas com novos alunos. Agora a gente vai falar em julho, quer dizer, pelo inverno do tarô, a gente vai falar nesse inverno dos arcanos menores. Então eu quero que vocês viajem comigo, né, nessa aula introdutória dos arcanos menores, que eu vou estar deixando de backup para os alunos e de backup para aqueles que estão seguindo o canal, que têm feito carinhosamente comentários muito queridos, que têm me incentivado a não desistir, né, a seguir adiante. E no sentido de que muitas vezes você para pensar se é isso mesmo, se não, e outros momentos que todos nós temos quando a gente tem um céu tão adverso, tantos planetas transitando por coisas muito pessoais minhas e gerando uma série de transformações, vamos colocar dessa forma, né? Um olhar novo perante tudo aquilo que eu conheço. Então, essa semana do dia 8, a gente começou, dia 8 de julho de 2020, a gente começou uma jornada que envereda por um novo caminho. Arcano significa aquilo que se guarda na arca, e a gente vai estar guardando agora informações e vamos estar decodificando essas informações, né? Discorrendo, abrindo os olhos sobre, de um jeito rápido, de um jeito fácil, mas dentro daquilo que eu diria que é o conhecido, né? É o que se estabelece. Então, a gente vai estar olhando 56 cartas menores, arcanos menores, dando um olhar bem sistemático, bem simplificado, mas sem perder o olhar importante tanto do misticismo, da alquimia, das vertentes de conhecimento antes dos nossos mestres de academias e universidades, e de trazer esse conhecimento tão antigo, né, tão bonito dos 4 elementos, que permeiam, acho que quase todo o conhecimento até Bonn, até a Universidade de Bonn realmente se estabelecer, até a alquimia começar também a não ser considerada mais ciência, né? Até a ciência se apropriar cada vez mais da ciência, e dentro da ciência muitas características religiosas que foram tirando uma série de outros conhecimentos, né? Foi fazendo uma seleção. Então a gente teve uma seleção, vou colocar assim, a grosso modo em 1900, que mudou todo o pensamento humano, né? O pensamento humano se torna cada vez menos ligados àquilo que eu chamaria da beleza de olhar a natureza como um ser encantado, como uma belíssima retratação da divindade, do divino, do perfeito. Né? Isso começa lá em Platão e vai seguir por todos os conhecimentos que a gente tem. Matemática nasce aí, né? Filosofia, tanta coisa boa. Mas em 1900 vocês começam a ter outros olhares. Vamos só pensar que a gente começou a achar que a gente podia achar Deus se a gente procurasse direito. Tem um texto que eu li sobre isso, né? Que é como se todos os grandes conhecedores e grandes cérebros fossem mandados para fora, então, da natureza, em busca das explicações ou das receitas, ou de como é que Deus construiu tudo isso, como é que a natureza se deu com tanta beleza geométrica, né? Tanta perfeição matemática. Como é que foi possível? Quem foi o grande arquiteto? Então, na busca de quem foi e como fez, é que as academias vão se especializando e vão se afastando do empirismo, vão se afastando do lúdico, vão se afastando das experimentações anteriores, das leituras anteriores, consideradas místicas, né, e não mais científicas. E aí, com isso, vários saberes vão se divorciar. O lado, na minha concepção, isso é uma leitura minha, muito pessoal, a concepção yin desses conhecimentos foram retirados, assim como a grande deusa foi retirada, e a porção yang é a que fica. Então, a matemática vai perder a beleza dos estudos numéricos enquanto personalidades, energias, né, que geravam movimento,
e vão enveredar por uma lógica, né, diferente. A própria astronomia ou astrologia, na verdade, vão se separar. Uma tristeza isso, mas vão se separar. Então o astrônomo vai se tornar com um olhar totalmente diferente do astrólogo. E claro, onde a sociedade colocou força é nas universidades, então sendo assim, tudo que fosse falado fora disso começa a ser considerado heresia ou não diria mentira, mas não, é misticismo, né? É crendice, crê em Deus Pai. Então assim, são coisas de fora. E foram sendo colocadas mesmo com todo esse ranço de não acredito e de toda a dificuldade de ser uma coisa herética e não passível da gente aceitar enquanto sociedade. Então, a partir daí, muitos conhecimentos vão ser deixados de lado. A gente tem que lembrar, né, que os arcanos maiores e menores perfazem um conjunto de cartas de 78 cartas. Muitas pessoas acreditam, e isso está inclusive escrito, né, de que essas cartas foram criadas sobremaneira para poder servirem de diversão de jogo, porque os italianos gostam até hoje, né? Eu acho que os ibéricos gostam muito de jogos de cartas, mas eu acho que o humano gosta muito de jogos de cartas. E o tarot, que é algo muito conhecido na Itália, França, Espanha, tanto que você pode comprá-los nesses lugares, Portugal, ok? Como a gente tem a tranca aqui, talvez o bafo, o rouba-monte, que mais? Buraco, acho que é lá e aqui também. Então, todos os jogos de cartas se basearam, ou pelo menos se orquestraram em cima dos 56 arcanos menores. E durante um certo tempo de aprendizagem de tarô, nem me falavam, ou imagina, tarólogo não olha para arcano menor, ou havia um preconceito enorme com relação ao carteado, a jogar cartas, e também as cartomantes ou oraculistas, né, que fizessem uso de carta comum, de baralho comum, como se isso fosse uma coisa né, super feia e enfim, meio demoníaca, enfim, uma coisa que não podia ser. Então, pecados, né? Pecados. E esse baralho, então, de 56 cartas, é o baralho mais interessante para jogo. Por que ele é interessante? Bom, porque ele é dividido em 4 naipes. Ele é dividido em 4 naipes e em cada um desses naipes você vai ter 10 cartas numeradas e você vai ter 3 figuras, isso no hoje. No tarô você vai ter 4 figuras da realeza, que eu chamo, né, da família real ou realeza. Então você tem uma realeza para cada naipe, você tem 10 números para cada naipe, fica bom de criar jogo. Até porque tem 2 naipes são vermelhos, 2 naipes são pretos, mas em termos de tarô isso é uma coisa que não existe, essa diferença assim que ficou para o jogo. Mesmo no tarot italiano você tem imagens neles e não exatamente funciona assim. E como a gente vai estar começando nesse inverno do tarô uma conversa com esses 56 menores, eu vou ter que explicar também que eu vou estar me baseando nos 56 arcanos menores do tarô de Marselha. Ai, Fernanda, mas por que esse tarô? Meu Deus! Justamente aquele que tem 56 cartas que são só de 1 a 10, mais lá o valete ou pajem, cavaleiro, dama ou rainha e rei. É isso? Puxa, mais difícil, porque a gente não tem nenhum auxílio, tem que ver lá os bastõezinhos, ainda confunde bastãozinho com espadinha, o bastão é reto, a espada é arredondada. Por que você vai começar por aí? Porque eu vou começar pelo pai de todos, né? Eu considero que aquilo que a gente faz, começando pelo mais velho e depois seguindo para o mais novo, eu fico pelo menos com uma base, uma historicidade, uma ideia sobre como as coisas nasceram ou foram idealizadas, mas claro, eu vou incluir dentro do meu olhar depois o pessoal todo do 56 do Rider-Waite e também do Etela, e aquilo que vai se adaptando não muda muito,
né? Mas vai ser adaptado toda uma simbologia, toda uma imagética, todo um desenho muito cômodo, até para mim que estou mais velha, né? Cômodo de estar lá no arcano menor, eu não tenho que pensar sobre ele, basta eu olhar. Ah, é triste, ah, é feliz, ah, é legal. E uma série de considerações sobre isso a gente vai estar falando nessas primeiras aulas, né, de introdução aos arcanos menores, para a gente poder então começar um dos baralhos que traz em si os 4 elementos principais da alquimia da época. Puxa, o que era alquimia? Era a arte da época. A arte de se conhecer o corpo, a cura, a arte de se procurar remédio, a base daquilo que a gente vai ter depois com o Hahnemann na homeopatia, que são os metais, as substâncias, de como é que você olha, né, a árvore da vida, tanto a árvore da vida cabalista, que aí vai de 1 a 10, que são as Sefirot, né? E também de como você vai olhar a árvore da vida alquímica. E aí eu agradeço demais tanto o caminho com Elizabeth Nakata e toda a parte cabalística, que ela tem sido a minha madrinha, né, minha mestra, minha inspiradora nesse caminho, bem como o Joel Aleixo, um querido também, que é um grande alquimista, uma grande mente alquímica, acordada em plena modernidade, né, desperta em plena modernidade. Dois profissionais com uma excelência impressionante e que merecem ser visitados, né, para a gente conhecer mais. Eu recomendo, assim, são 2 fontes muito boas para você saber mais de alquimia de um lado, com o Joel, e mais de cabalística ou da parte da Kabbalah com a Beth. São 2 facilitadores, então tornam as coisas mais palatáveis, mais fáceis, melhores de assimilar. Então, nesse lugar dos 4 elementos, né, a gente tem que lembrar que a carta que abre alas nos arcanos maiores, sobretudo, é o louco. Então, mas o louco não diz nada, ele diz que está tudo aberto, né, que vamos viajar, vamos navegar. Então, tratem de abrir o louco aí para abrir a mente, para a gente poder olhar os arcanos menores e a gente compreender o caminho, né? Poder se enriquecer com esse caminho. É um caminho que vai falar mais do mundo pessoal, do mundo pequenininho do dia a dia, dos numerinhos, das coisas miúdas. Por isso mesmo, são eles que vão ficar na vida. Eu falo que eles vão para a lida, eles vão ser compreendidos por um número cada vez maior de mulheres ou de homens na cartomancia, porque eles falam exatamente o que todo mundo vinha procurar. As pessoas não vinham procurar assim a abertura da mente e dos conhecimentos alquímicos e como lidar com o fogo, a terra, a água e o ar da carta do portal do alquimista, que é o mago. Inclusive este é o portal que vocês também tratem de deixar bem aberto, quem estiver acompanhando aqui no canal, porque o mago já deixa claro que o baralho nasceu com 78. Então isso que eu queria dizer, eles achavam que assim, os 22 era uma coisa, os 56 era outra. Não, não nasceu junto. Houveram muitas discussões sobre isso, pelo menos na minha época, em palestras, pessoas falando. Hoje eu entendo que não. Esse baralho, possivelmente, o acoplar dos 22 para toda essa conversa foi um jogo completo e uma ideia completa de colocar todas as informações de uma época decodificados, organizados, arcados, né, trancados hermeticamente dentro desses 78 pedacinhos de papel. Então, esses 78 pedacinhos de papel, que às vezes a gente tá ali só jogando e falando, a gente podia ter um pouquinho mais de respeito, né? Respeito no sentido do que eles movimentam, quando a gente pensa hoje nas energias, nos campos, umas linguagens novas para explicar o que já se tinha lá atrás. Quando eu mexo todos esses arcanos menores e maiores, eu estou mexendo energia, estou mexendo umas formas,
umas geometrias muito interessantes e gerando determinadas transformações, né? Cutucações, questionamentos internos que vibram externamente. Então eu acho que aí tem um crescimento muito bonito nessa 78. Eu as vejo hoje como uma família integrada, eu nunca mais separei, né? Eu separo, claro, eu tenho os arcanos maiores que eu gosto de usar para um determinado número de aberturas e para um tempo do meu jogo com alguém. Mas quando eu vou para a leitura que eu mais amo, com a qual eu mais me identifiquei, mais me identifico, que para mim tem toda a linguagem do mundo, que são das 12 casas astrológicas, eu definitivamente aí vou trabalhar com a 78, todo mundo junto, misturado, e hoje em dia para mim todos eles falam algo, né? Eles contam coisas, eles dizem coisas daquele jogo. Então, a primeira coisa que eles me dizem é sobre os 4 elementos. Então a gente tem 4 elementos, 4 naipes. Não é por um mero acaso, a coisa foi pensada desta forma. Para todo mundo que está me seguindo, né, eu gostaria só de ter deixado aqui na mesa e acabei esquecendo, mas eu vou estar seguindo nesse caminho dos 56 o mesmo livro que para mim foi dada esse caminho e por onde eu caminhei como conhecimento, né? Que é os arcanos menores do tarô do GOM, do G.O. Mebes. Então aproveito para colocar um pouco da história desse esotérico, muito respeitado. A história que se tem é a história que está nos livros dele, que são 2, os arcanos maiores do tarô e os arcanos menores do tarô, ponto. Esse é um material compilado por 3 alunos, na verdade 2 alunas, e depois acho que tem uma terceira que se junta, ou um terceiro que se junta, e todos russos. Então nós estamos falando de 1912, 1917 e por aí vai, é desse tantinho. Então entre 1910 e 1920, que é exatamente a Revolução Russa, e é um momento muito dramático de toda essa sociedade. Então, o Geomebs era uma sumidade, segundo o que coloca, um grande filósofo esotérico, conhecedor, alquimista. Então, ele é muito elogiado por essas 3 discípulas, essas 3 alunas. Né? Por que ele é elogiado? Porque a história, inclusive, é muito interessante, muito sui generis. Uma dessas mulheres, ainda com o marido, em plena Revolução Russa, consegue permissão, consegue meios de sair da Rússia antes que a coisa ficasse realmente detonada e difícil e ficasse a coluna vermelha então no lugar e tal, tem várias coisas. Então, antes que a coisa, o bicho pegasse, né, ficasse feio demais a história, ela consegue vir para o Brasil com o marido. E aí as 2 faziam parte da escola esotérica da Cruz e da Rosa, que era fundada pelo GOM, então também era uma ordem, eu acredito, posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas ou filiada ou agregada ou tinha alguma similitude com a Rosa Cruz que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Ou era uma vertente familiar ou muito próxima. Enfim. E aí esse casal tá vindo, então, fugindo, né, na verdade, da Rússia e vindo daquele jeito. Quando você tá fugindo, você tá vindo com mala, metade de coisa, saindo correndo. E então essa colega consegue alcançar esse casal e consegue entregar para a mulher, que era colega dela, e todo o material sobre os arcanos que o Geomebs tinha permitido aos alunos uns 10 anos bem antes disso, que eles publicassem, que fosse publicado. Essa publicação, na verdade, pelo que eu consigo ver, do jeito como está colocado, é apostilado. Não chegou a ser feito um livro naquela época lá. Foi feito como se fosse uma apostila, né? Que na época talvez fosse um livro pelo acabamento e tal, mas o que vem na mão dela são os escritos, o que tinha publicado, uma parte, enfim. E aí ela conta também que a coincidência maior é que, por exemplo, esse casal chega no Brasil, por alguma razão, essa moça que chega no Brasil essa senhora, né,
fica viúva, o marido acaba falecendo. A outra que entregou todos os documentos para ela também acaba tendo oportunidade de fuga e também vem acabar no Brasil, possivelmente por navios brasileiros ou possibilidades na época, né? E acaba, elas falam que é por coincidência elas se encontram, mas eu imagino que tenha havido uma comunicação, porque elas se encontram, vão morar juntas e aí sim vão juntar tudo o que uma trouxe e a outra também. Então elas vão compilar tudo que elas tinham, além do que elas tinham na memória. E aí vem uma terceira pessoa, né, que também estava exilada em algum lugar, o que eu me lembro é na Argentina, ou próximo, pode ter sido Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, dentro das Américas do Sul. E aí essas três pessoas, as duas vão morar juntas, duas viúvas e vão ficar juntas, então já eram de mais de meia idade, que deveria ser minha idade hoje, né, enfim. E essa terceira pessoa se junta, elas anotam, reanotam, uma corrige da outra, complementam e criam esses dois livros, e quem vai editar na época essa compilação é a editora Pensamento. Então, pelo carinho e pelo bom trabalho, elas vão primeiro distinguir os arcanos maiores dos arcanos menores, quer dizer, o grande conhecimento que você pode ter nos maiores e como eles são portais e como daria para fazer curso muito mais longo, dá para se aprofundar. Tanto é verdade que os arcanos maiores vão ter muita literatura, principalmente na minha geração, vai ter muita literatura na psicologia baseada no Jung, o próprio Jung, trabalhos aqui, outros ali, né? E os menores são menores, então vão ser sempre tratados em vários livros com uma frase, uma palavra menor, uma coisa que você fala menos. Inclusive no tarô adivinhatório, que é aquele que eu comprei um dia, né, numa banca, dei fora e que recentemente eu readquiri, ele é um que, por exemplo, no livreto, o que você tem de mais informação é sobre os maiores, e os pequenos ficam uma coisa muito sucinta, muito pobre, muito empobrecida. Porque falta entender o que eles são. Então esse empobrecimento precisaria ser ressignificado, tá? O importante é que a gente vai, então, eu vou usar esse livro do Mebes como sendo a coluna mestra para eu estar me orientando nas aulas do inverno do tarô. Vou estar usando também um que está à disposição aí do Crowley, né? Vou até me virar aqui, né? Afinal de contas, que custa? Tá aqui do lado, eu que tirei da mesa, boba eu. Então, o que a gente vai estar fazendo, né? Nós vamos estar trabalhando, rodando como literatura de fundo. Então, o Gon, que foi... ele não está aqui, né? Ele estava desmontando e ele é muito velhinho, né? Não sei se ele tem ainda, conseguiram na minha turma acho que um espanhol, enfim, dá para garimpar na web um pouco, eu devo ter em algum lugar, ou então via os estante virtual e companhia limitada, mas às vezes fica muito caro, porque ele cada vez foi menos editado, deixou de ser editado. Então tem uma literatura legal, que é do Raju Banjaf e da Brigitte Teller, que eu realmente aconselho para quem vai fazer os menores, porque tem um quadro sinótico muito bonitinho, muito bem organizado, né? Tem um quadrinho sobre o livro, tem as falas sobre cada um dos arcanos menores, então isso pode enriquecer o teu trabalho de conhecer, ou pelo menos se você está começando a lidar com eles, dá para abrir rápido e falar em palavras curtas, né? Aqui venha esse arcano menor. O tarô de Giovanni Vaqueta é um tarô baseado, e é uma coisa que está disponível no mercado do agora. Ele é um tarô baseado no tarô de Marselha, né, editora Isis. Então, assim, ele me serve nesse momento, nessa jornada, para a gente seguir, porque ele vai ter, então, 22 arcanos bem bonitos, desenhados e arrumadinhos, baseados no marselhês, e vai ter as 56 cartas numeradas e com as figuras da realeza. Existe um livro que eu não cheguei a terminar de ler, mas ele é legal, ele é bem bacana,
tá? Ele vai falar de um monte de outras coisas juntas, mas é do pessoal da Rosa Cruz. Ela e ele é um administrador e tal, eu não sei, Rio de Janeiro, eu acho. Os dois são terapeutas, os dois são holísticos, tá? E editor Alfabeto, a Miriam Nunes e o Luiz Peixoto, Arcanos Menores, Caminho Real, tá? Porque o de Marcílio é desse jeitinho, né, gente? Só tem as imagens básicas do que é espadas, do que é taças, do que é bastões e do que é espadas, certo? Então, a gente vai caminhar por aí nessa próxima temporada dos arcanos menores. A gente vai fazer a distinção entre os 4 elementos e essa é o abre-alas. Nós vamos começar a segunda aula agora, essa semana. Talvez alguém aí, né, do YouTube do canal se interesse em fazer parte. Está sendo pelo Zoom, 100% online, né, num valor muito mais de contribuição para a manutenção da sala do Zoom. Eu estou fazendo um trabalho bem benemérito nesse lugar, porque estou muito mais disposta a poder compartilhar o que eu fiz boa parte da minha vida, compartilhar o que sei, melhorar, né, para quem quiser melhorar, aumentar, para quem quiser aumentar conhecimento, enfim, partilhar, trocar, que também é super bem-vindo, né? E continuo dizendo, manda pergunta no canal, porque é bem legal eu poder responder, né? Falando em respostas, eu gostaria de fechar esse vídeo de hoje com 2 respostas relativamente rápidas de 2 pessoas que me mandaram um alô, se abrir, né, nesse momento. Mas vamos lá. Em todo o caminho dos arcanos maiores, eu também sempre faço a correlação dos arcanos maiores e a numerologia. Uma numerologia que é do tipo esotérica, ela não é pitagórica em si, apesar de estar sentadinha na numerologia pitagórica, mas ela tem um olhar diferente, né? Então, eu ainda pretendo dar uma aula específica sobre isso, para poder abrir só uma conversa sobre numerologia com o tarô, tá? Ainda é vinculado, não desvinculo. Só quando eu vou fazer talvez um trabalho só numerológico, percebo que é uma empresa ou uma pessoa que não está aberta, aí a gente fica de boas. Mas no meu olhar interpretativo tá lá o meu conhecimento sobre os meus fofos, então eu não esqueço deles lá não. Então a gente tem que lembrar que nos arcanos maiores eu sigo com os primeiros 9 como números inteiros, números principais, e como os 9 primeiros arcanos que cabem dentro do meu corpo físico, porque eu tenho 7 chakras físicos e mais 2 extrafísicos, e tem quem os ache dentro da gente por conta das glândulas no cérebro. Bom, então a gente teria 9 passos importantes, inteiros e sem nenhum tipo de interferência. Logo depois vem os arcanos probatórios, começam as provas, as lições, as aprendizagens, os caminhos depurativos. E sim, do arcano 10 até o arcano 22, para quem vai para 22, 21 para quem vai para 21, que aí existem as divergências da modernidade, ou adaptações, ou crescimentos, enfim. Então, nesse olhar numerológico, quando eu vou de 1 a 9, eu estou olhando os primeiros 9 números com tudo que eles têm deles mesmos, sem emprestar nada de ninguém. Quando eu começo no 10, eu já estou com o número 1 junto com o número 0. Isso significa o mago e o louco juntos, conversando. Como é que é um mago conversando com um louco? Já não é a mesma coisa do mago sozinho lá na frente. Então eu apelidei, entre aspas, né, de ser o número sombra. E aí a pergunta, né, que eu achei que uma pergunta super bacana mesmo, porque a pergunta é, Fernanda, a soma a partir do 10 é só no negativo? Então, eu não gosto do negativo em geral, eu sou uma pessoa que gosta de olhar positivamente,
Mas, em geral, quando eu faço a redução teosófica, o que eu tenho atrás do 10? Eu tenho o velho mago, mas é um mago adulterado, ou modificado, ou amplificado pelo que está na frente com ele, casadinho com ele. Quem é? O louco. Então já não é um mago com a mesma qualidade do primeiro mago, todo poderoso, todo alquímico, os 4 elementos, a bancada alquimista, uma lógica, né? A lemniscata na cabeça. Não, 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 não. A gente só tem a roda, as 3 moiras, o passado, o presente e o futuro, e o imponderável, e a vida que segue. Não, então, mudou, né? Não é a mesma coisa. Então, esse mago pode sim, e em geral vai estar, meio perdido ou meio tentando se adaptar às modificações que o louco traz, gerando mobilidade e inovação, aventura. Às vezes essa aventura é legal, às vezes ela não é tão legal. Que é o que me perguntaram. Então, a carta 10, a roda da fortuna, não é o que está em cima vai para baixo, que vai embaixo vai para cima? Então, a gente também não pode ser um revés? Perto de cartas negativas, ou numa posição como barreira ou negativa, sim, ela pode ser. Então, quando eu faço as somas, esses anos todos, eu prefiro achar ou perceber que esse arcano de fundo agora, ele sim é uma sombra, né? Então, aí eu vou conseguir falar do negativo do mago. Aonde? Na carta da roda da fortuna. Então, qual pode ser meu erro no negativo do mago? Né? Pode ser a mentira, pode ser o engodo, pode ser o engano. E aí sucessivamente. 11 da força. Lembrem, eu sigo, na numerologia, eu sigo primordialmente o olhar do Di Marcelli, tá? Pode fazer de outro jeito, tudo bem, mas a força é 11 e a justiça é 8, tá? Então vamos para mim, só para deixar esse trato entre eu e vocês, não tô desqualificando ninguém por isso não, é o que eu escolhi fazer. Então, assim, quando eu tenho 11, essa sacerdotisa que está atrás da minha gangorra, do meu cabo de guerra, ou dessa disputa de energias e de forças, ela pode ser muito negativa, sim, senhor, porque ela não quer fazer nada, ela quer ficar lá meditando, orando, intuindo, é sem movimento, então falta energia. Então, qual pode ser a saída negativa da carta da força? É eu ficar estagnado, parado, paralisado, ou só orando. Mas tá bom, vamos pensar no lado positivo. A saída, né, o ralo da carta 11, então, é a sacerdotisa. Tá, então vamos pensar que a pessoa pode estar preferindo, num cabo de guerra e num momento de muita tensão, ir para um mosteiro, retiros espirituais, budismo, talvez, e talvez seja uma coisa legal de fazer, né? Pode ser uma saída. Então, não exatamente eu vou já sentenciar, crucificar essa sombra como sendo uma coisa preponderantemente do mal. Ela tende a um movimento negativo, mas talvez para sobreviver à tensão da carta da força, você ser uma sacerdotisa pode ser útil. Eu vou ter que exercitar paciência, intuição, oração, aceitação. Pode ser que seja útil. Tá? Então, tudo também, o tarólogo tem que se despir, na minha opinião, tá? Da querência ou da vontade de salvar o outro consulente, de saber tudo sobre o consulente. Né? Você tem que aprender a ter um grande jogo de conversa, porque o bom tarô, na minha experiência de vida, é o tarô onde eu converso com a pessoa e vou tentando fazer com que ela pense por ela mesma, pela vida dela e tome novas decisões. Claro, nem todo mundo está afim disso. Tem gente que gosta do tarólogo futurólogo. Esse não é o meu perfil. Então, muitas vezes eu vou olhar o que tem em volta, muitas vezes eu vou garimpar o que está ali em volta. Se tem muita carta boa em volta dessa 11 ou 12, o dependurado. Como é que a gente faz com o dependurado? Né? Ele já é um cara difícil, né?
Então, e o que tem atrás? Porque quando me tiram todas as possibilidades, principalmente as materiais, mas podem ser outras também, e me deixam totalmente despido, totalmente sem força, né? Na resignação, pendurado lá pelo pé. Então, já é uma carta negativa, certo? Então, qual é a sombra? A Imperatriz. Cara, se essa Imperatriz continuar na Imperatriz, no momento de dependurado, sofrimento. Sofrimento. Eu abri mão da minha casa, sofrimento. Abri mão do meu parceiro, sofrimento. Abri mão do meu status, sofrimento. Abri mão do meu emprego, da minha loja, sofrimento. E aí, se eu não consigo ter um lugar, qual é a tendência dessa Imperatriz? É de apego, é de muito alarde, é de não dar certo com não aceito, né? Me faz lembrar que às vezes uma Imperatriz possa romper com a vida, né? Então, essa é uma Imperatriz negativa. Eu vou ter que olhar na literatura o que é uma Imperatriz negativa, porque é nesse momento que eu preciso falar dela. Eu preciso lembrar a pessoa que esse lugar onde ela está, raivoso, cheia de raiva mesmo, de estar sendo tirada, tomada, né, despida das coisas que ela aprendeu a dar valor materialmente, materialista, a Imperatriz assim se ela ficar só aí, ela vai ficar remoendo fel, remoendo coisas ruins, vai acabar adoecendo do fígado, né? Então, que tal, se eu conseguir conversar com ela de que ela é a senhora da gestação, da criação, que ela pode fazer coisas novas, que ela pode sair com uma novidade. Eu tenho que procurar lá dentro da pessoa essa Imperatriz positiva, mas que tá tudo virado no ovo, vai tá, né? Então, sim, na minha experiência pessoal, na minha vida pessoal, lendo cartas, a redução teosófica, principalmente, né, das cartas decimais, então vai do 10 e vai até o 22, em geral vai mostrar do lado de lá não aquilo que é o melhor para, mas que é a redução de. Então veja, quando a gente põe, por exemplo, 21, a carta do mundo, uma carta maravilhosa, uma carta positiva, o que pode reduzir essa carta? É eu achar que só vale o que é maravilhoso para a Rainha Elizabeth, que só vale aquilo que é, não sei quem seja hoje, o ícone da moda, do poder, da beleza, da glória, do sucesso, e aí eu não valho nada, né? Então tem um lugar aí no 21 que é de se libertar, é libertário, né? Então o que eu tenho que me libertar? Dessa coisa mais pequenininha, o olhar pequeno do número 3, da Imperatriz. Agora, eu continuo gerando, gestando, cuidando, ampliando. Sim, a própria carta 21 amplia, solta, abre, gera, comunica, né? Então, essa coisa, assim, é só no negativo. Eu não gosto de só nada, não gosto de só ninguém, né? Eu acho que todo mundo tinha que andar acompanhado de algo ou de alguém, ou de si mesmo, né, da sua própria criança interna e andar feliz, parceirizado. Sou muito do 2 nesse sentido. Então, sempre a delicadeza de, ao reduzir, perceber que esse número que nasce dessa redução do 10 até o 21 traz um número fragilizado. Eu prefiro colocar assim. É como se o arquétipo aí, ele não está no seu melhor, ele está num lugar de fragilidade. Então eu preciso conversar para ver se realmente esse arquétipo está num bom lugar, quais são as cartas que estão em volta. Então pode ser uma sugestão de remédio, de saída, de possibilidades. Pode ser que não, e que eu tenha que virar para essa pessoa e dizer assim, seja menos vaidosa, né? Abandona de ser tudo virado para você, mas você e você também, porque isso tanto a Imperatriz e é muito mais, quanto o próprio Imperador, né? Eles são muito voltados para o seu próprio umbigo. Então, dá para você abrir um pouquinho a mente, comunicar-se um pouco, olhar um pouco para a vida. Tá? Então, respondendo a uma pergunta que ficou aqui no canal, eu ainda vou garimpar para ver se eu esqueci alguma para trás, espero que não, né? E não se acanhem de fazer, às vezes, a pergunta de novo, se ela não foi respondida ainda.
Então, por enquanto, gratidão, tá? Eu vou continuar essa aula no segundo bloco. Então, fica aí. Ah, aquela historinha de sempre, né? Vai lá no canal, diz ok, se gostou, se inscreve, vamos continuar tarologando, tá? Prazerzão te ter aqui.